Boa tarde, amigos. Nós damos sequência ao ciclo intitulado Pensar, que é coordenado pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim, que está aqui presente, prestigiando o evento, ao lado de outros acadêmicos que nós agradecemos muito. Não vou nominar porque não é necessário. Vocês reconhecerão os que estão na primeira fila. Vai falar hoje o Antônio Góes. Entre outros méritos, qualidades, ele é filho do jornalista Anselmo Góes, que é uma das figuras brilhantes do Globo e que, entre outras qualidades, tem a de ser meu amigo. Muito obrigado ao Anselmo Góes pela sua presença aqui para prestigiar o filho, Antônio Góes, que há mais de 15 anos ele escreve com muita propriedade sobre educação no jornal O Globo. Isso é um mérito muito grande, porque o Globo tem outros méritos, um dos quais é o fato de estar comemorando, nesse período, os seus 100 anos de existência. Nós ficamos muito felizes, porque o Globo faz 100 anos e tem na presidência da Academia Brasileira de Letras uma das suas figuras notáveis. Durante alguns anos, Merval Pereira foi diretor do jornal O Globo e hoje, e já há algum tempo, ele preside com muito brilho a Academia Brasileira de Letras. Antônio Góes é colunista de educação do Globo e um dos fundadores da GETUCA, Associação de Jornalistas de Educação, tendo sido presidente e diretor da entidade. Autor dos livros O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente. 4 décadas de questão educacional no Brasil, com depoimentos de ex-ministros da educação, desde o governo Figueiredo, e líderes na escola, o que fazem bons diretores e diretoras, e como os melhores sistemas educacionais do mundo os selecionam, formam e apoiam. O Antônio foi bolsista dos programas Knight Wallace Fellows na Universidade de Michigan e na Spencer Education Journalism Fellowship na Universidade de Colômbia. É colaborador do Instituto Unibanco e membro dos conselhos consultivos dos institutos Palavra Aberta, Rodrigo Mendes, D3E, Labetu, Apontar e da Rede Ciência pela Educação. Com vocês, portanto, Antônio Góes usará da palavra pelo tempo de uma aula, é o que ele está acostumado mesmo, e assim será. Eu alerto o público que é norma da academia não fazer perguntas depois da palestra. De maneira que, se vocês tiverem dúvidas, depois, na saída, procurem conversar com o autor. Mas não guardem para perguntas após a conferência, porque não é usual que isso aconteça aqui no auditório da Academia Brasileira de Letras.
Com a palavra, Antônio Góes, que falará naturalmente sobre educação. Ele abordará o passado, o presente e o futuro da educação. E vocês guardem as suas dúvidas para depois, se for o caso, conversar com ele. Obrigado, desde logo, à família Góes, e com a palavra o Antônio Góes para falar sobre educação. Muito obrigado, professor Arnaldo Nisquier. Agradeço, estou muito honrado com o convite feito também pelo acadêmico Antônio Carlos Sequim. Agradeço em nome de toda a ABL aqui. Para mim é realmente uma honra. Numa nota familiar, professor Nisquier, eu tenho que também transmitir um agradecimento ao seu filho, Celso Nisquier, que foi uma das primeiras fontes que eu tive. Eu não vou revelar o que ele me passou como fonte, porque jornalista não faz isso, mas o Celso era alguém com quem eu continuo dialogando bastante, enfim, e dialogo muito, né? Passados os agradecimentos, eu tenho que, primeiro, deixar explícito aqui um arrependimento meu. Um arrependimento meu, quando o professor, o acadêmico Sequim, me convidou, logo depois o cerimonial da ABL me procurou, perguntando qual seria o título da minha palestra, e eu vim com isso, passado, presente e futuro. Quando apareceu essa imagem com os nomes da coordenação geral, do acadêmico Arnaldo Nisquier, uma referência na área de educação, eu falei, eu acho que eu exagerei. Então, eu vou reduzir a expectativa aqui, vou começar reduzindo a expectativa e falar um pouco sobre e aí, o meu lugar de fala, para usar um termo da moda, é o de um jornalista especializado em educação, não é o de um acadêmico. Mas, como jornalista, e desde 1996 que eu trabalho no jornalismo de educação, obviamente o ofício do jornalista está olhando o presente, mas ao longo do tempo, enquanto eu fui me especializando na profissão, eu fui cada vez mais querendo também entender o passado, porque, e aí um argumento central da minha fala, que está no meu livro, desse primeiro livro, um livro que eu lancei há 3 anos, por ocasião do bicentenário da independência, o chamado Ponto a que Chegamos, um livro em que eu procuro, baseado sempre na literatura acadêmica, né, sempre fazendo as referências, um livro, de certa maneira, de divulgação científica, mas é um livro que procura entender as razões do atraso histórico do Brasil na educação e trazendo uma reflexão do quanto um desconhecimento, uma romantização de um passado educacional brasileiro, o quanto isso prejudica as políticas do presente. Tem muito desconhecimento ou uma certa romantização do que nós fomos enquanto sistema educacional até recentemente, e isso prejudica o entendimento, o diagnóstico das políticas do presente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de debates em que esse desconhecimento do passado contamina os debates atuais. E a parte do futuro eu não tenho bola de cristal, não tenho pretensão nenhuma de ser um assunto interminável, né? Isso é um tratado, passado, presente e futuro da educação, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões que eu tenho, né, como jornalista, escutado e feito, elaborado, e já dou spoiler de uma delas, de que a gente, domingo agora, estou anunciando uma matéria que ainda vai sair, então isso é sempre um risco para um jornalista, mas me pediram um texto no Globo sobre o futuro da educação. Se vai ser publicado, vamos descobrir todos nós no domingo, mas a pauta veio muito contaminada, num certo sentido, como é sempre esse debate de uma discussão sobre tecnologia. E aí o meu spoiler aqui é dizer que a discussão sobre tecnologia ela é importante, ela é relevante, mas discutir o futuro da educação é muito mais do que
como a inteligência artificial vai afetar a sala de aula, enfim. Então, deixa eu passar aqui para... esse é o livro que eu estava mencionando, né? Um livro de... eu começo ele, né? O gancho dele são os 200 anos de independência, então meu foco está no período da independência do país, sempre primeiro buscando responder, tentando entender ou tentando explicar, né, as razões do atraso histórico do Brasil na educação. E depois fazer um diálogo com o presente, né? Acho que o único grande furo de reportagem do meu livro está na descoberta da primeira promessa não cumprida da educação brasileira. Obviamente, entre aspas, isso porque isso é um documento histórico, mas esse texto que vocês estão lendo... vocês não estão lendo, perdão. Eu estou aqui. Então, tá. Está aqui, né? Tá bom. Não, eu não vi aqui, acho... Tá bom. Tá bom. Não, perfeito. Eu estou vendo pela TV, achei que vocês não estavam vendo. Mas esse é um trecho do manifesto de Dom Pedro I, ainda príncipe regente, em agosto de 1822, então dias antes da data oficial de independência do Brasil, em que Dom Pedro I, entre tantas promessas ao povo brasileiro, ele promete aos cidadãos de todas as classes um código de instrução, as palavras bonitas. Aliás, nosso problema na educação nunca foi palavra bonita em lei, palavras generosas. Isso sempre nós soubemos fazer. O que nós nunca soubemos fazer a contento é entregar, de fato, uma educação pública de qualidade para todos os brasileiros. Justamente a promessa que já era feita nesse período. Mesmo à luz dos indicadores, mas é claro que seria anacrônico cobrar, né, em 1822, que a gente tivesse... olhar os indicadores, né, educacionais do presente e cobrar o cumprimento de promessas à luz do que a gente entende hoje que é uma educação pública de qualidade. Mas o meu argumento é que, mesmo se a gente considerar os indicadores mais rudimentares, mesmo para aquela época, que estamos falando aqui de alfabetização da população adulta, ou de garantir o acesso na etapa escolar obrigatória a todas as crianças, mesmo se a gente considerar esse indicador bastante rudimentar, essa continua sendo uma promessa não cumprida na educação brasileira. Claro que a gente avançou, a gente foi, com muitos percalços, foi avançando, mas a gente continua sem cumprir essa promessa. E o grifo que eu faço esse grifo é meu, obviamente, aos cidadãos de todas as classes e a transmissão a toda a nação uma educação liberal, eu chamo a atenção a algo que historiadores já debateram bastante, né, que é que tipo de iluminismo, todas essas ideias, a ideia de um sistema educacional de massa, gratuito, aberto a todos, gratuito a qualquer cidadão, e financiado com recursos públicos por meio da cobrança de impostos a quem pode pagar. Essa é uma ideia que vem... os sistemas educacionais modernos eles nasceram à luz do iluminismo. Mas, no Brasil, o iluminismo era o iluminismo à brasileira, aquele iluminismo que tolerava, entre outras coisas, aliás, mais do que tolerava, né? O regime era baseado era um regime escravocrata. Então, assim, você ser iluminista, mesmo no contexto do século XIX, você ser iluminista e aceitar a escravidão já era uma contradição em si, inclusive nos termos da época, e hoje em dia ainda mais verdadeiro, né? Um contexto histórico rápido, quando essa promessa de Dom Pedro I é feita lá em 1822, bem da verdade, eram poucas as nações que já tinham um sistema educacional em larga escala, atendendo a toda a população de maneira gratuita, né? Ainda era uma ideia que estava em construção, mas alguns países já tinham tomado a dianteira nisso, né? A Prússia é o exemplo, provavelmente o exemplo mais citado, porque de primeiros movimentos, né, de um Estado dizendo que queremos que todas as crianças estejam na escola
numa escola pública, sendo atendidas gratuitamente. Então, isso começa, né? O pioneirismo está muito ligado a esse desenvolvimento na Prússia, mas os Estados Unidos, no século XIX, por causa de vários movimentos, entre eles o Common School Movement, que uma das grandes referências naquela época nos Estados Unidos era Horace Mann, o Common School Movement, que, não por coincidência, naquele momento aconteceu ao mesmo tempo em que ocorria também um movimento para ampliação do direito ao voto nos Estados Unidos. Uma das coisas muito, um dos achados que eu trago no meu livro, né, não achado meu, mas achado de vários autores que já falaram sobre isso, é o quanto que a democratização dos sistemas políticos está muito ligada também à expansão dos sistemas educacionais. Então, mesmo no caso da Prússia, ainda que a gente está falando do império, mas assim, o nível de democratização no local era muito alto na Prússia em comparação com outros países, né? Então, não é coincidência que alguns países avançaram mais do que outros, países que avançaram também em suas democracias mais rápidas. E só para trazer aí já algumas estatísticas, né, em 1830, a Prússia já tinha 70% das crianças de 5 a 14 anos na escola, os Estados Unidos tinham 55%. Esses percentuais a gente só foi alcançar no Brasil na segunda metade, a partir da segunda metade do século XX. Então, a gente já sai atrasado. Nas raízes, né, desse atraso, elas não são diferentes de vários debates que já aconteceram aqui, em tantos outros ambientes acadêmicos, em livros, em tratados. Obviamente, isso tem muito a ver com o que éramos, o nosso ponto de partida, né? De certa maneira, a nossa dependência de um ponto de partida extremamente desigual. Um país, aí no caso brasileiro, que sempre subfinanciou sua educação pública, um país escravocrata, né? A Lilian vem falar, acho que daqui a pouco, semana que vem, não é isso? Então, é uma das tantas referências aí nesse debate. Mas também uma característica, né, da educação brasileira sempre foi a descontinuidade das políticas públicas. Uma das coisas, durante a pesquisa do meu livro, professor Arnaldo, que me surpreendeu, foi descobrir que a primeira escola de formação de professores da América Latina foi criada no Brasil, mais especificamente em Niterói. Antes da Argentina fazer dar um grande passo no investimento em educação, principalmente no período do Sarmento no poder, antes da Argentina importar professores dos Estados Unidos para darem aulas, para formar professores, o Brasil foi pioneiro numa escola normalista, numa escola de formação de professores. Mas esse pioneirismo dessa escola em Niterói não durou nem 20 anos. Rapidamente foi descontinuado aquele projeto, e a história da educação brasileira é uma história de descontinuidade das políticas. É impressionante, e às vezes, por um jornalista que está olhando para a atualidade, para os dados mais recentes, e a gente continua criticando, né, essa descontinuidade das políticas públicas, isso é uma marca da história da educação brasileira já há muito tempo. A ponto da gente... E o problema nunca foi diagnóstico. Nunca foi um país que, antes de outras nações da América Latina, cria uma faculdade de formação de professores, entendendo quanto era importante profissionalizar aquele labor. Era um país que sabia que tinha que fazer isso, mas que não deu continuidade a esse projeto. Por que o Brasil e por que a América Latina em geral, né, teve mais atraso em relação à educação? Entre outros fatores,
Muitos autores destacam, esses dois autores que eu cito aqui, que eu cito bastante no livro, são dois autores bastante citados, Mariscal e Sokolov, que apontam para a questão da extrema desigualdade na distribuição de renda, de capital humano, de poder político, como uma das razões pelas quais os países da América Latina não desenvolveram tão rapidamente quanto outras nações do mundo seus sistemas educacionais. E é fácil entender. Aí, enfim, não é por acaso que essa constatação dialoga também com a própria discussão sobre formação econômica do Brasil, sobre recentemente a gente teve, né, o Prêmio Nobel de Economia para 3 autores, Acemoglu, Robinson, esqueci o nome do terceiro, que falam da importância das instituições como um fator que explica o desenvolvimento de nações. Vários articulistas no Brasil lembraram de Caio Prado Júnior quando viram, quando se começou a falar bastante, né, do trabalho desses vencedores do Prêmio Nobel, mas isso tem a ver muito com exatamente isso, com o incentivo. Quem poderia financiar um sistema público de educação no Brasil? Aqueles que tinham renda. Como eram poucos aqueles que tinham renda, e como aqueles que tinham renda, a sua riqueza era gerada a partir do trabalho escravo, era muito pouco incentivo ao capital humano, ao desenvolvimento do capital humano. Um proprietário, um grande fazendeiro proprietário de escravos no Brasil, ele tinha pouquíssimo interesse próprio em abrir mão de parte da sua riqueza para financiar um sistema de educação público. Então, isso explica nosso atraso econômico, nossa desigualdade, explica também nosso atraso educacional. É um dos fatores que explica nosso atraso educacional. E isso, é claro que a gente, às vezes, olha, né, faz um exercício, olha para o passado, é inevitável, às vezes, a gente pensar assim, será que a gente poderia ter feito diferente? É claro que a gente poderia ter feito diferente, considerando, obviamente, que nunca fomos um país desenvolvido, com fartura, com muita riqueza, com muitos recursos para investir em educação, mas, e aí eu trago um argumento do Renato Perim Colistetti, um professor da USP, que tem uma tese de doutorado sensacional, recomendo todos que leiam. Ele analisa o período, especificamente São Paulo, mas ele analisa um período histórico em São Paulo com um olhar especial para o período da expansão do café, um momento de expansão da riqueza em São Paulo. E qual é o argumento dele, o que ele mostra, e isso vai se repetir em vários outros momentos da história, a gente vai ver isso acontecer. Mesmo nos momentos em que o Brasil tinha mais condições, tinham melhores condições financeiras para investir em educação, o Brasil não investiu. A proporção do investimento em educação pública, mesmo em períodos de riqueza, em períodos de crescimento da riqueza, ele não foi proporcional ao crescimento da riqueza. Então, a gente foi reiteradamente fazendo escolhas de não investimento em educação. Em determinados momentos, eram escolhas difíceis, porque era um país pobre, desigual, mas, em outros momentos, quando a oportunidade surgiu, a gente também tampouco aproveitou. E o Renato, na tese dele, fala sobre o ciclo do café, principalmente sobre o ciclo do café em São Paulo, mas se a gente pega, por exemplo, os anos JK, o crescimento econômico naquele curto período dos anos JK, tampouco houve um crescimento proporcional do investimento em educação, milagre econômico na ditadura, né? Todos os períodos em que, teoricamente, a gente poderia ter ampliado o investimento em educação, a gente não fez. E acho que é importante muito dizer isso, e eu trago essa reflexão também no meu livro, ainda que a gente está tão acostumado a criticar a nossa democracia, né? Mas se teve uma coisa muito importante em termos de financiamento público da educação no Brasil, foi o período da redemocratização. Foi ali que a gente começou a mudar o patamar de financiamento da educação, com todas as suas imperfeições, com todos os seus problemas, mas eu vou trazer mais ao fim aqui da palestra um pouco também alguns dados sobre isso, né, para não ficar só para mostrar aqui alguns dados históricos. Bem,
Vou passar um pouco mais rápido aqui, assim, são só estatísticas. No caso do Brasil, são estimativas, porque ainda não tinha, a gente não tinha ainda um censo escolar nessa época, mas são estimativas desse livro do Peter Linde, Growing Public, um livro também de referência na área, que olha, que tenta explicar por que em alguns países houve um crescimento maior do investimento em educação e saúde e assistência social. Mas ele tem vários capítulos só sobre educação e mostram o quanto o Brasil não só estava atrasado em relação aos países desenvolvidos, os Estados Unidos aí já era uma referência na virada do século XIX para o século XX, mas o Brasil estava muito atrás, inclusive de países latino-americanos. De novo, nunca foi falta de diagnóstico, né? Assim, esse documento, essa frase é de um documento esse sim, um tratado sobre educação, ao final, ali, quase ao final do século XIX, de Rui Barbosa. A reforma do ensino primário é um texto muito citado por historiadores da educação, porque o Rui Barbosa ele faz uma análise bastante extensiva da situação educacional de vários países. E ele vai falando, vai citando vários países, até chegar à Argentina e demonstrar assim, com um alto nível de vergonha, né? Essa frase ele está expressando assim, a vergonha nacional que era a situação da educação brasileira, mesmo quando você comparava com o vizinho, né? E, de novo, assim, o problema nunca foi diagnóstico. Ninguém duvida da relevância de Rui Barbosa, da importância. Não era uma voz pregando no deserto, mas, ainda assim, né, por todas aquelas razões e outras, né, que eu estava expondo aqui, a gente nunca foi efetivamente um projeto das elites brasileiras de você realmente investir e ampliar a educação pública para todos, pública, gratuita e para todos. Esse atraso, o Brasil começa a década de 30, seguindo com esse atraso, aliás, ficando ainda mais para trás em relação a países vizinhos. E uma característica, e aqui eu já estou entrando mais no século XX, mas uma característica fundamental assim, para entender o sistema educacional brasileiro é fundamental olhar para as estatísticas disponíveis e entender que o nosso sistema educacional ele sempre foi, pelo menos ao longo de todo o século XX, uma grande máquina de exclusão em massa que abusou do expediente da repetência sem que isso promovesse mais qualidade. E essa frase aqui, aí eu vou contar um caos aqui de uma diferença de como é que o jornalista aprende, como é que o acadêmico aprende, né? Eu já escrevia minha coluna no Globo, acho que eu estava começando a escrever minha coluna no Globo, quando eu recebi um e-mail de um leitor dizendo, olha, eu vejo que você escreve bastante sobre educação, você se interessa sobre o tema, e eu queria... Meu avô tem um monte de livros escritos sobre educação, cartas trocadas com Fernando de Azevedo, com Anísio Teixeira, e ele foi uma pessoa muito importante no IBGE. Eu nunca tinha ouvido falar de uma das pessoas mais importantes da história da avaliação educacional do Brasil, que se chama Mário Augusto Teixeira de Freitas. E esse leitor falou, você não quer vir aqui em casa? Eu tenho uns livros aqui eu tenho alguns livros aqui ainda do meu avô. E eu fui e botei a mão no que para mim era um tesouro, que eram... tinham vários livros escritos, mas o Teixeira de Freitas ele foi um dos personagens mais importantes na organização das estatísticas educacionais no Brasil. O que hoje é considerado... O primeiro censo escolar do Brasil aconteceu sobre a administração dele, sobre a responsabilidade dele, ainda no departamento de estatística, né? E é a partir daí que a gente consegue ter, porque, como eu estava argumentando, né, no início, assim,
às vezes a gente tem uma ideia muito romantizada, ou então baseada na própria experiência pessoal do que era o passado da educação brasileira, e a gente transporta essa experiência pessoal como se fosse a norma do sistema. Por isso é tão importante a gente ir atrás das estatísticas que nos contam um pouco mais sobre o que era o sistema. E o Teixeira de Freitas, nessa época, já destacava o fato que é óbvio que, naquela época, o Brasil ainda era uma população majoritariamente rural, mas o principal problema na leitura das estatísticas feitas, na análise das estatísticas feitas por Teixeira de Freitas, já não era mais o acesso à escola, oferecer o acesso à escola. É claro que ainda existiam problemas, nem todas as crianças tinham acesso à escola, mas o Teixeira de Freitas, analisando as estatísticas da década de 30, já destacava que o grande problema do Brasil é que as crianças vão para a escola e repetem e evadiam. Uma vez eu contei esse caso todo do neto de Teixeira de Freitas, que me procurou, os livros, aliás, que ele me passou, eu digitalizei e eu descobri que o IBGE nem o IBGE tinha digitalizado ainda os livros. Tinha na biblioteca física, mas não tinha digitalizado, então digitalizei, passei depois para o IBGE, mas era uma preciosidade que caiu na minha mão por sorte de ser jornalista. E o Teixeira de Freitas, quando eu comentei sobre isso com um especialista em educação mais antigo, de Minas, ele era mineiro, e aí eu falei da minha descoberta do Teixeira de Freitas. Ele falou assim: lá em Minas a gente falava nessa época que criança a gente joga na parede da escola, aquelas que grudavam a gente deixava lá, e as que não grudavam elas iam trabalhar. Essa era a lógica do sistema educacional brasileiro, e a gente normaliza isso, e quando a gente olha assim, para a experiência de outros países naquela época, era uma lógica completamente diferente, pelo menos os países mais desenvolvidos em educação. A lógica dos sistemas educacionais mais desenvolvidos, já naquela época, não era a lógica de vamos botar as crianças na escola, algumas vão aprender, e aqui não vai aprender, sai da escola. Não mereceu aprender, não merece estar na escola. A lógica do sistema educacional desses países que estavam realmente preocupados em desenvolver seu capital humano era de garantir que era importante para aquele país ter uma imensa maioria de população escolarizada, porque isso era importante para a economia, isso era importante para o desenvolvimento econômico, isso era importante para o desenvolvimento social. Essa nunca foi uma ideia majoritária, pelo menos ao longo de quase todo o século XX no Brasil. A lógica do sistema educacional brasileiro sempre foi uma lógica excludente, de que alguns vão merecer chegar até patamares mais altos na educação e outros têm que se contentar com uma coisa menor. Não sei se para você está cortado aqui, para mim está um pouquinho cortado, mas dá para entender o que esse gráfico diz. Aqui eu já estou analisando os dados da década de 40. Eu peguei esses indicadores de um livro da Thaisa de Oliveira Romanelli, também uma autora que escreveu bastante sobre educação, e esse gráfico, na pesquisa do meu livro, isso. Então, isso talvez seja a coisa mais importante que eu queira comunicar no meu livro, porque quando eu argumento, e olha, eu já apanhei muito, gente, de falar que é um mito dizer que a escola pública do passado tinha qualidade. Nossa, como eu apanhei, porque eu falo isso, aí eu falo, não, mas sempre tem alguém que fala, mas eu estudei na escola, professor fulano de tal, lá em Barbacena, e era maravilhosa, e aí eu aprendi a comunicar da seguinte maneira: eu não tenho condições de contestar a memória individual, afetiva de absolutamente ninguém. Então, se alguém teve uma experiência educacional de qualidade na educação pública no passado, que ótimo. Mas eu estou olhando o sistema. Eu quero olhar o sistema. E aqui, enquanto sistema, eu acho que essas estatísticas são contundentes a contradizer o mito da educação pública de qualidade no passado. Se esse mito existiu para muitos poucos. E o que esse gráfico nos diz?
de cada 1.000 crianças que ingressavam na primeira série do ensino primário, hoje seria o nosso primeiro ou segundo ano do ensino fundamental, de cada 1.000 crianças que ingressavam, e eu estou falando só das que ingressavam na escola, não estou nem analisando as que sequer tinham acesso à escola. De cada 1.000 crianças que ingressavam na escola, só 404 sobreviviam para a série seguinte. Mais da metade das crianças não sobrevivia da primeira para a segunda série. Por quê? De novo, retomando Teixeira de Freitas. Porque repetiam e abandonavam a escola. Esse era o sistema educacional do passado. Quando eu comecei a pesquisa desse livro, eu já tinha ciência desses indicadores todos, né, de alguns deles, mas também sempre me chamou a atenção, eu sempre ouvi muito, e o que é verdadeiro, isso não é nenhuma comprovado, né, que um dos grandes filtros também da educação do passado eram os exames de admissão, que ocorriam da 4ª série do primário para a primeira série do ginásio. Seria hoje a nossa transição dos ciclos do primeiro ciclo do ensino fundamental para o segundo ciclo do ensino fundamental. Mas, de fato, a gente pode ver pelas estatísticas que também ali da 4ª série para a primeira série do ginásio, também mais da metade não chegam. E aí sim podemos estar falando dos exames de admissão. Mas antes disso vinha uma exclusão muito mais forte, muito mais... Era uma... É isso que me dá bastante argumento para dizer do quanto que o nosso sistema educacional do passado era, na verdade, uma grande máquina de exclusão em massa, de segregação em massa. E, de certa forma, não era por acaso, né? Isso não só era conhecido, como era normalizada a ideia, né? Eu estou trazendo aqui algumas referências do período Capanema, das reformas Capanema, e, como tudo no Estado Novo, a gente pode avaliar, né? Tem vários avanços que aconteceram nesse período, mas também várias raízes, né, do que coisas que a gente vê ainda hoje na educação pública brasileira estão lá, estão antes, mas nesse período Capanema elas ficaram explicitados. Entre outras coisas, nesse período, década de 30, 40, no período do Estado Novo, a Constituição brasileira, estava na Constituição que o ensino vocacional, que seria hoje o nosso ensino profissionalizante, era destinado às classes menos favorecidas, e o ensino médio era destinado à preparação das individualidades condutoras, isto é, das elites. Esse sistema, que vários autores na educação retratam, Anísio Teixeira foi um crítico, entre tantos, foi um crítico quanto mais desse sistema, é o que a gente chama do sistema dualista na educação brasileira. Havia um caminho para os pobres e um caminho para os ricos. E mesmo o caminho para os pobres, o sistema educacional público não entregava naquela época. Reparem que na década de 60 não mudou muito esse quadro, né? Eu estou trazendo a mesma... são os mesmos, a mesma estrutura, só que agora na década de 60. Reparem que aqueles que chegavam ao ensino superior, de cada 1.000 alunos que ingressavam na primeira série do primário, só 64 chegavam à terceira série do colegial, que seria hoje o 3º ano do ensino médio, e só 56 iam para a universidade. Então, isso aqui eu uso muito para dialogar, né, com o argumento de quem, mas o meu avô falava que estudou numa escola pública boa. Se o avô dessa pessoa, ou se essa pessoa que tem essa experiência chegou ao final da 3ª série naquela época, ela certamente ela está ali entre os 64, entre 1.000 que conseguiam sobreviver a esse sistema. Então, quando se fala que a educação pública brasileira no passado era de qualidade, eu diria o seguinte: para alguns, muito poucos, existia qualidade, ou a gente pode inferir, porque a gente não tem testes de aprendizagem comparados hoje, mas a gente pode inferir que, para esse pequeno número de brasileiros, eles tinham acesso a uma educação pública de qualidade. Como, aliás, é hoje. O sistema público brasileiro tem ilhas de excelência. O nosso problema não é fazer educação pública de qualidade para poucos, isso a gente sabe fazer. Fazer educação pública de qualidade para todos é que é o grande desafio ainda hoje, né?
Correr aqui, eu prometi falar de passado, presente e futuro, estou preso no passado. Vou correr aqui, então. Mas só para argumentar que assim, esse diagnóstico, né, eu mostrei dados da década de 30, de 40, de 60, chegamos à década de 80 e o Sérgio Costa Ribeiro, um físico, junto com um grande especialista também em dados educacionais, o Ruben Klein, eles cunham esse termo, né, assim, da pedagogia da repetência, né? Essa era uma prática sistematizada no sistema como um todo. Porque o Sérgio Costa Ribeiro, ao analisar as estatísticas da década de 80, também identifica que mais da metade das crianças era reprovada. Naquela época, já estamos falando da primeira série, do que seria o primeiro grau, mas o que seria hoje os primeiros anos do ensino fundamental. Essa lógica do sistema de que vamos reprovar para deixar somente aqueles que realmente merecem passar de ano, essa é uma lógica que está, até hoje, ela é muito repetida. Aliás, já dialogando com o presente, na semana passada, a Comissão de Educação, de Educação da Câmara aprovou um projeto de lei que busca proibir a organização em ciclos na educação básica. Se tiver tempo, eu entro um pouco nesse argumento. Eu trouxe esse dado, 2 semanas eu trouxe também um pouco de dados na minha coluna sobre isso, né, no Globo. Mas esse argumento ele se baseia numa ideia falsa, uma premissa equivocada de que a educação de qualidade do passado era boa porque tinha alta reprovação. Isso é uma ideia falsa porque se tem alguma coisa na avaliação educacional que, no campo da avaliação educacional, aparecem sempre soluções, volta e meia a gente discute qual é a melhor política pública, mas é raro achar consenso. Assim. Dos poucos consensos que as pesquisas, não as opiniões, os discursos, mas que quando você avalia rigorosamente, né, se a reprovação é uma estratégia eficaz ou não, a resposta é contundente de que ela não é uma estratégia eficaz. É claro, de novo, que eu não estou falando... Meu pai e minha mãe estão aqui, não devia falar isso na frente do meu filho, mas eu reprovei de ano, reprovei na 8ª série e estou aqui falando. Então, a gente usa, às vezes, um exemplo pessoal para dizer, não, mas eu reprovei, meu filho reprovou, e não é disso que a gente está falando. Quando a gente está analisando o sistema educacional, a gente precisa ter uma responsabilidade de olhar, principalmente porque a experiência pessoal minha é totalmente diferente da experiência de quem é o principal alvo desse sistema de reprovação em massa. Os mais pobres, os mais vulneráveis. E é por isso que o nosso sistema educacional se caracteriza realmente por uma máquina de segregação escolar. A gente adora não, é um termo inapropriado, mas assim, a gente fala muito mal da educação pública brasileira e realmente temos muitas questões a serem resolvidas, mas eu, como jornalista, faço um meia-culpa de que, de tanto a gente criticar o sistema educacional brasileiro, e não há dúvida que ele tem que ser criticado, a gente passa, e aí eu faço a meia-culpa como jornalista, de que a gente, ao exagerar na dose, ou ao não reconhecer avanços, mesmo que sejam avanços insuficientes, ao não reconhecer avanços, a gente dá margem a um discurso muito perigoso de que nada disso funciona e é preciso acabar com tudo que está aí. Olhem a diferença do que era o sistema educacional do passado, supostamente esse sistema de mais qualidade, para o que é o sistema educacional hoje. Se a gente olha, assim, de cada 1.000 alunos que ingressam no primeiro ano, só 730 terminam o ensino médio. Isso continua sendo vergonhoso. A gente deveria, até porque a lei garante a escolaridade obrigatória até os 17 anos, ou seja, pensando em que todos os alunos possam concluir o ensino médio, esse dado continua, o retrato é muito ruim, mas a evolução, e isso tem muito a ver com as políticas da democracia, a evolução do sistema foi notável, em termos principalmente de acesso.
temos desafios enormes com relação à qualidade. Eu não quero dourar a pílula, mas eu, como jornalista, fico muito pensando assim, como é que a gente apresenta um dado para a opinião pública de maneira a argumentar que, mostrar que há problemas, mas reconhecer também que a gente foi capaz de avançar em muitas coisas, não em todas, não em ritmo suficiente, mas que a gente foi capaz de avançar. Aqui, já entrando um pouco nos debates do presente, assim, quando volta e meia, por exemplo, que me perdoem os economistas aqui que estejam na sala, mas assim, a gente ouve no debate educacional um argumento que vem muito dos economistas, que olham qual é o percentual do PIB investido pelo Brasil em educação e deduzem, e a partir disso, acho que um olhar bem econometrista, e diz, bem, se o Brasil investe tanto quanto os países ricos e não tem o mesmo resultado, logo nossa educação é ineficiente. Nossa educação é ineficiente, temos problemas de ineficiência, isso é inegável. Mas você não pode fazer uma afirmação dessa desconsiderando, primeiro, um dado elementar, que é o PIB de um país rico, em termos de investimento por aluno, em termos de PIB per capita, faz muita diferença, né? Então, o Brasil, quando a gente compara, ainda que o Brasil invista em percentual do PIB algo equivalente às nações desenvolvidas hoje, você tem, quando esse gasto se transforma em investimento por aluno, a gente continua gastando cerca de 40% apenas do gasto da média da OCDE na educação básica. E não dá para fazer essa comparação sem ignorar o enorme atraso histórico do Brasil. Aqui eu estou comparando Brasil e Estados Unidos desde a década de 30 até o final do século, até 1999. Reparem que em nenhum momento, mesmo no auge da Segunda Guerra Mundial, em que há uma queda, né, no investimento em educação nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre investiu em proporção de suas riquezas, e os Estados Unidos sempre foi um país muito mais rico, mais do que o Brasil. Então, como a célebre frase do Darcy Ribeiro, o nosso atraso educacional, a crise educacional não é crise, isso era um projeto. Isso era, a gente, reiteradamente, a gente poderia ter feito mais com os recursos disponíveis e não fizemos. Aqui já é um gráfico que conta uma história muito parecida, mas só a partir da década de 70. Eu tirei de um livro do Olavo Nogueira Filho, mostrando a média de investimento, quando, por exemplo, a gente afirma que o Brasil hoje investe mais em proporção do seu PIB do que os países, do que a média da OCDE, é uma verdade, mas é uma verdade que conta apenas uma parte da história. Porque se você não olhar para tudo que veio antes, reparem o quanto que o Brasil tem um atraso acumulado. Em educação, isso é algo muito importante de enfatizar, o principal fator, isso é outra evidência muito consolidada do campo da avaliação educacional, o principal fator a determinar o desempenho escolar de uma criança, medido em testes de aprendizagem, é o nível socioeconômico dos pais. Mais do que o professor, mais do que o esforço do aluno, mais do que a infraestrutura da escola. Portanto, quando a gente analisa, né, indicadores educacionais e considerando a enorme desigualdade no Brasil, a gente nunca pode desconsiderar o quanto a diferença que faz, né, o nível de riqueza e de escolaridade dos pais em relação ao resultado de uma criança na escola. E eu posso falar isso de boca cheia porque eu já cometi, e a palavra é essa mesmo, eu já cometi várias matérias com rankings de escolas, comparando aqui no Rio o Colégio de São Bento com um colégio público no Alemão, no Complexo do Alemão. Hoje, eu acho que eu ajudei a criar uma associação de jornalistas de educação só para ajudar os jornalistas a pararem de fazer isso que eu fiz, porque é uma comparação completamente descabida, porque você não está comparando a qualidade da escola, você está comparando principalmente o nível de riqueza dos pais. E isso não e eu cito no meu livro vários estudos sobre isso, com 18 meses de idade, as pesquisas já identificam, 18 meses, as crianças nem abandonaram a fralda, com 18 meses de idade você já tem pesquisas identificando a diferença de vocabulário de uma criança que nasce numa casa de pais de alta escolaridade e renda com relação a uma criança mais vulnerável.
18 meses de idade. Então, não dá nem para falar em meritocracia. Eu não sou contra a meritocracia em alguns contextos, não, mas assim, 18 meses de idade você já tem uma diferença brutal, notável em pesquisas, né, de vocabulário, de desenvolvimento matemático e tal. Quando eu argumento que a redemocratização fez muito bem ao país, eu argumento com base nesses números aqui, né? Então, para facilitar, porque já estamos terminando aqui o tempo, reparem só a expansão do atendimento de 0 a 3 anos. A gente saiu de 5% em 1989 para 40% em 2024. E várias vezes é justo a gente cobrar que o sistema público tenha qualidade, esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio. Mas dizer que esse investimento foi em vão é ignorar o que é ter ou não ter acesso a uma creche para uma mãe de baixa renda, uma mãe solteira de baixa renda numa periferia do Brasil, que é o mais comum, não é uma família de classe média, isso não é o padrão do Brasil. A cara do Brasil nós somos um país pobre. Então, a diferença que faz de ter ou não ter acesso à creche para essa mãe. Reparem, no ensino médio, a gente saiu de 14% de jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio para 75%. É claro que a gente queria estar em 100%, mas, em parênteses, aí são os indicadores de, se a gente contar os jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados na escola, mas ainda atrasados no ensino fundamental, esse percentual aumenta para 93%. Mas vamos ficar com esses 75%, que é de cada 4 jovens de 15 a 17, hoje 3 estão na escola. Até 1985 não era assim. E tem várias pesquisas mostrando o impacto que isso tem em criminalidade, no PIB. Eu cito no meu livro vários desses estudos. Um argumento muito repetido também, às vezes, é assim, não, mas a gente, por causa dessa aprovação automática, e aí, só um parênteses, assim, a gente pode fazer, e acho que é justo, várias críticas como a maneira como o sistema foi implementado em várias das redes no Brasil. Mas tem um argumento que é falacioso, que até semana passada foi usado isso. Aliás, o deputado que aprovou esse projeto de lei que eu citei aqui, ele falava assim, agora nós estamos formando os analfabetos funcionais. Será? Vamos para as evidências, né? Esse aqui é um dado do INAF, que é um indicador de alfabetismo funcional, e eu fiz questão de ir lá na base do INAF, que é uma pesquisa feita com adultos no Brasil. Eu fiz questão de fazer um filtro apenas dos brasileiros que tinham completado o ensino médio. Porque, se tinha menos acesso à educação no passado, é óbvio que vai ter mais analfabetismo no passado entre os mais velhos do que entre os mais novos. Mas eu fiz um filtro assim, os egressos do sistema público do passado. Qual é a taxa de analfabetismo funcional deles hoje? Hoje, obviamente, na faixa etária de 50 a 64 anos. A taxa de analfabeto funcional é 25%. Muito maior do que esses jovens que saem desse sistema educacional. Antes que pareça que eu estou querendo adorar alguma pílula, todos esses dados são inaceitáveis. Você imaginar que um sistema educacional, na faixa etária de 25 a 34 anos, 15% saem analfabetos funcionais, isso é um absurdo. Não dá para ficar satisfeito com isso. Mas antes de dizer que a culpa é do sistema educacional do presente, é preciso dizer que esse dado era muito pior no passado. Então, enfim, eu vou terminar aqui para... Não falei de futuro. Realmente, mas acho que eu tenho ainda 7 minutos, né? Então, deixa eu falar um pouco de futuro aqui. Porque a gente tem alguns ventos favoráveis e alguns ventos contrários, né? Assim, ainda falta muito a conquistar, obviamente. A gente tem agendas do século XX ainda, né,
aliás, do século XIX, né? Assim, ainda temos 6% de analfabetos adultos, ainda temos crianças fora da escola, o baixo acesso à educação profissionalizante, o baixo acesso ao ensino superior. Essas são agendas do século XX que a gente não cumpriu em um quarto de século XXI e a gente continua devendo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem agendas do século XXI. Então, por exemplo, esse é um dado que eu tirei do livro de 2 pesquisadores americanos, que eles fazem uma reflexão mais do que uma reflexão, né? Eles vão atrás de pesquisas que mostravam assim, quais eram as habilidades mais valorizadas pelos empregadores na década de 70, leitura, escrita e aritmética, e quais são as habilidades mais valorizadas hoje. Esse é um dado que vem todo ano, o Fórum Econômico Mundial faz uma pesquisa chamada O Futuro dos Empregos, The Future of Job Reports. Todo ano eles perguntam isso, e todo ano, mais ou menos, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, criatividade aparecem entre as habilidades mais destacadas. Nós temos alguns ventos contrários, né? Assim, a polarização, o subfinanciamento continua sendo um problema. A demografia, ela é tanto um fator favorável quanto um fator contrário. Ela é um fator favorável porque hoje, com a taxa de fecundidade tendo caído, inclusive nas classes mais populares no Brasil, isso facilita muito a tarefa do poder público, porque, obviamente, são menos crianças nascendo, você facilita a tarefa de aumentar o investimento por aluno. Por outro lado, um país cada vez mais envelhecido começa a ter mais pressão por gastos, e a gente vê essa discussão hoje no Congresso, de novo, com relação a cortar o piso da educação, ou flexibilizar o piso da educação, para tirar da educação, para colocar na saúde, já que a população envelhecida vai demandar cada vez mais gastos em outras áreas. Então, a demografia ela é favorável, mas, ao mesmo tempo, acende um alerta, né? A cada nova geração, a gente tem o investimento em educação do passado, a melhoria da qualidade da educação no presente, ela tem efeitos no futuro, porque se o principal fator a explicar o desempenho dos jovens na escola é o nível socioeconômico dos pais, quanto mais a gente investir nas crianças hoje, a nova geração vai vir em condições melhores de aprendizagem. E a gente tem, no Brasil, também o fortalecimento da sociedade civil, né, e tem a ver com a democracia. Eu prometi falar de futuro, faltam 3 minutos, então eu faço uma propaganda. Leiam a matéria, que eu espero que saia, né? A gente nunca sabe como jornalista se o editor vai realmente dar, mas, entre outros, mas só um spoiler dessa reflexão sobre o futuro, como eu falei aqui, a gente, às vezes, agora todo mundo está impactado, né, com a inteligência artificial generativa e se perguntando o que vai ser da educação do futuro diante dessa nova tecnologia. Mas a educação do passado também nos dá uns spoilers, e um deles é de que várias promessas, reiteradamente, várias tecnologias, a internet, a TV, o rádio, que vieram com a promessa de substituir os professores, fracassaram. A taxa de sucesso até agora das tecnologias que chegaram com a promessa de que seriam capazes de substituir o professor é 0%. Está diante agora da inteligência artificial. E, de novo, a gente vê vozes, o que o Cazuza chamaria, né, do museu de grande novidade. De novo, a gente vê vozes dizendo, não, mas agora sim. Não há dúvida que nós estamos diante de uma tecnologia absolutamente disruptiva, com impactos fortes em todas as áreas. Algum efeito se vai estar na educação, mas a gente não pode reduzir a discussão sobre o que é a educação do futuro a uma discussão sobre como que as crianças vão aprender por tecnologia. Até porque a tecnologia, quando eficaz, e tem muita tecnologia que é vendida, não sei se vocês lembram, um tempo atrás só se falava em Khan Academy. Os alunos alunos lá da África vão ter acesso aos melhores professores do mundo via Khan Academy. Aí passa um tempo e quando você avalia o efeito da Khan Academy, ele às vezes pode até ser uma boa tecnologia de reforço,
mas ele não substitui o professor. E mesmo que substituísse, e aí eu trago um spoiler, assim, um dos entrevistados dessa reportagem do Globo foi um grande pensador da educação internacional, o professor Antônio Novoa, que foi responsável, coordenou um grupo de pesquisas num relatório da Unesco muito importante, relevante, sobre o futuro da educação. E o Novoa falava assim, algumas tarefas, a tecnologia, a inteligência artificial talvez facilite, que bom que facilite, não precisa ser contra, né? A gente tem aí tecnologias muito avançadas, muito eficazes de correção de redação. Isso ajuda o professor. Mas, se a gente reduzir a discussão sobre o futuro da educação, sobre o que a tecnologia é capaz de entregar, ou essa ideia de que o futuro vai ser baseado numa... Cada um vai aprender no seu tempo, no seu ritmo, e então vamos abrir mão dessa instituição tão importante quanto é a escola. E, obviamente, que, como grande humanista, o professor Novoa é muito crítico, né? Então, e aí eu trouxe esse slide de volta para falar pensamento crítico, capacidade de resolver problemas complexos, criatividade. Isso a máquina não vai resolver. Nenhuma tecnologia, por mais evoluída que ela seja, vai ser capaz de substituir por completo o trabalho de um professor. Essas competências que a gente precisa dos jovens do século XXI, para não falar de outras, solidariedade, cooperação, isso máquina nenhuma vai nos entregar. E se um dia ela nos entregar, é sinal de alerta de pensar assim, será que é isso que a gente quer na educação? Porque essas tecnologias elas podem até ser muito eficazes na transmissão de conhecimento. Mas é isso que a gente quer, é isso que a gente espera da escola? Num mundo em que o conhecimento está acessível por um celular, então, até para fazer bom uso, para potencializar o uso de tecnologias que sempre vão existir, sempre virão tecnologias novas, a gente precisa pensar no que ser humano a gente quer formar nas escolas. E eu me estourei em um minuto meu tempo. Então, paro por aqui. Obrigado, gente. Que lição, hein? Que lição maravilhosa. Bem, eu tenho certeza que, sobretudo os educadores que estão aqui, devem ter apreendido muita coisa do que o Antônio nos trouxe, da experiência, dos estudos que ele tem realizado e do que ele tem escrito no Globo há 15 anos. Não há quem não aprecie os textos dele sobre educação que saem periodicamente no jornal O Globo. Eu agradeço muito ao querido Sequim, que me deu essa oportunidade de estar aqui à frente da mesa. Agradeço particularmente ao Antônio Góes, ao seu pai, Anselmo, que é um exemplo de jornalismo sadio, saudável, competente. E eu, infelizmente, tenho que declarar a sessão concluída, com a recomendação que eu recebi dos meus maiores. O principal está aqui, que é o presidente da academia, que pede que a gente não faça debate. Eu explico porque ele próprio me perguntou por que não tem debate na academia. É porque alguns dos que vinham prestigiando as nossas sessões aproveitavam o momento da pergunta para fazer outra palestra. Então, eu participei disso com muita tristeza, porque o que você vai fazer? Vai chegar e vai bater nele? Vai pedir para ele parar de falar? Não, a gente
protestou o comando da academia, protestou acabando com as perguntas. É uma pena, porque as perguntas são parte do processo. Mas, é como diz o colega ali, quem tiver dúvida, escreve para o Antônio, tem a possibilidade de ter um diálogo com ele através de textos escritos. O endereço aí está. Eu agradeço ao Antônio, à família Góes. Tenho que anunciar, pede o outro Antônio, próximo evento, Quinta é Cultura, palestra sobre lexicografia de língua portuguesa. Importante o tema, muito importante, do século XVI ao XXI. Quinta-feira que vem, dia 24, às 17h30, aqui, na sala José de Alencar, ali ao lado. Coordenação do Cavalieri, que está aí, sentado. Palestrante Laura do Carmo, é a especialista que a academia convidou. Na outra terça, ainda nesse conjunto de palestras intitulado Pensar a Branquitude. Isso tem muito a ver comigo, né? Falta de sol. A Branquitude. Terça-feira, 29/7, horário 16 horas. Local é o Teatro Raimundo Magalhães Júnior. Eu não posso esquecer o nome nem desse nem do outro, porque os dois foram criados por mim, quando presidente da casa. Coordenação acadêmico Domício Proença Filho, que aqui está. A conferencista será uma nova acadêmica, Lilian Schwartz, paulista, que foi eleita há pouco para a Casa de Machado de Assis. Meus amigos, muito obrigado pela presença. Está encerrada a sessão.